Afirmar o inverso. Cristo declara: o terreno é o universo. A excelente plantação são os descendentes do domínio. Jesus afirmou que não eram numerosos, denominou-os de pequeno grupo. Mencionou que são aqueles que atravessam a entrada apertada, que percorrem a trilha reduzida, que renunciam a todas as vastas iniquidades e escolhem um percurso mais estreito, porém que leva diretamente à existência. É um canal de perpetuidade que eles seguem em sua jornada e travessia pelo curso histórico. Estes são os descendentes do domínio, seres de percepção ampliada que vão adquirindo discernimento, mas o que mais os distingue é a manifestação pura do afeto, onde quer que residam e para todos os que se aproximam deles para serem amparados, das esposas e maridos aos descendentes e parentes, dependendo da extensão do alcance de cada um, vão espalhando o bem por onde passam. São os descendentes do domínio, e os descendentes do perverso são o restante que se encontra por aí. Há um segundo evento registrado em Romanos e em Gênesis 6, onde se menciona: ora, naquele período, à medida que se multiplicavam os descendentes dos humanos sobre a superfície da terra, nasceram-lhes filhas formosas, fascinantes, esplêndidas. Há milênios, entre Adão e a serpente e o tempo de Noé, houve um intervalo maior do que entre o dilúvio de Noé e os dias atuais. Passou-se muito mais tempo antes do dilúvio do que depois dele. Surgiram mulheres incrivelmente belas, e então Gênesis 6 relata que uma classe de seres celestiais, genericamente chamados de Bene Elohim, filhos de Deus, e referidos pelo profeta Daniel como sentinelas, também nomeados no livro de Enoque da mesma maneira que no livro bíblico de Daniel, se envolveram com a humanidade. Esses seres, essa categoria multidimensional angelical, possuíam um privilégio especial, uma aproximação concedida para que fossem guardiões do bem e benefício dos seres humanos, como protetores, entre muitas aspas. No entanto, corromperam-se. Foram designados para zelar pelo bem, mas decidiram vigiar cobiçando. Desenvolveram uma habilidade, seja por relação física direta, seja por algum outro mecanismo tecnológico mágico ou científico genético, uniram-se aos humanos, gerando os nefilins, aqueles seres de estatura colossal mencionados no livro de Gênesis, que habitaram a antiguidade. Mesmo depois do dilúvio de Noé, ainda havia resquícios deles nas narrativas do Antigo Testamento, nas histórias dos gregos, dos povos da Sicília, da região onde hoje é a Turquia, bem como nas tradições chinesas, indianas e de diversas civilizações ao redor do globo. Tudo isso se encontra de forma semelhante no relato de Gênesis, bastando expandir o conhecimento para perceber essa correlação. Esse outro evento foi extremamente grave. Em certo aspecto, atente-se bem, em certo sentido, foi algo mais sério do que o ocorrido entre Adão, Eva e a serpente no Éden. Pois foi possível preservar Adão, Eva, Caim, Abel, Sete e suas descendências por longo período, até que surgiu essa outra circunstância, a mistura, a fusão, a hibridização entre esses seres superiores e os descendentes dos humanos, alterando inclusive a natureza dos animais. O livro de Gênesis, no capítulo 6, bem como o livro de Enoque em maiores detalhes, relata que essas mudanças trouxeram aberrações genéticas, híbridos monstruosos. O resultado foi que, desta vez, a proliferação dos descendentes do perverso se tornou tão forte, tão enraizada, tão dominante, tão cultuada e venerada, que não havia solução possível como houve para o erro de Adão e Eva. Agora, era necessário um extermínio total, um reinício absoluto, que só o dilúvio poderia prover. O dilúvio aconteceu e erradicou tudo de uma só vez. Porém, resolveu tudo completamente? Certamente não, pois os que sobreviveram na Arca de Noé e nas diversas outras arcas mencionadas em mais de 1500 mitologias ao redor do mundo ainda carregavam a corrupção interior de Adão. Mantinham a inclinação natural para o erro e, ao mesmo tempo, a possibilidade de seguir o bem, mas para isso, precisavam de uma escolha consciente e determinada. Caso contrário, a tendência natural os conduzia ao caminho oposto. O evento de Gênesis 6 foi extremamente impactante
a ponto de não haver alternativa além de uma destruição total. Cristo, que conhecia bem o livro de Enoque, refletiu esse conhecimento em várias de suas falas. Quem conhece profundamente o livro de Enoque percebe ecos dele nas palavras de Jesus. O apóstolo Paulo faz menções semelhantes. Judas, na sua epístola, sintetiza o conteúdo de Enoque, e Pedro, na sua segunda carta, também se apoia nele. Isso demonstra que, para Cristo, Paulo, Pedro e Judas, o episódio de Gênesis 6 teve uma importância inegável e profunda. E o dilúvio, ele não conseguiu apagar completamente essa linhagem. Os descendentes dos Nefilins, conhecidos como Refães, Zuzis e outras designações, continuaram existindo. O Antigo Testamento relata sua presença. De algum modo, essa herança sobreviveu e se espalhou. E ouso dizer que essa genética ainda está presente no mundo inteiro, seja de maneira biológica, seja psíquica, seja espiritual. Os descendentes do perverso carregam essas características. São indivíduos que, sem uma intervenção divina superior, não podem ser transformados. Sua essência maligna, seu DNA de perversidade, sua inclinação psíquica para o mal e sua fascinação narcísica pelo poder os levam a desejar ser como deuses, superiores aos demais. Eles buscam domínio sobre os outros, sobre a vida, sobre a natureza e até sobre o próprio Criador, com quem não querem nenhuma relação de submissão, amor, aprendizado ou imitação. Esses são os descendentes do perverso. Naturalmente, reproduzem a iniquidade. São os antagonistas da vida, os opositores do Cristo espalhados pelo mundo, inclusive, para não ir muito longe, nos púlpitos de diversas congregações. Senhor eterno, Cordeiro divino, Cristo imolado antes da fundação do mundo, peço que o Espírito Santo traga clareza e entendimento à mente de todos os que me ouvem e veem com um coração sincero, que compreendam, que assimilem a verdade e que permaneçam dentro dos limites lúcidos do Evangelho, que não deturpem, que não diminuam, que não acrescentem nada ao que está sendo ensinado. Imploro por discernimento e compreensão para todos nós, em nome de Jesus. Amém.